Olá, Sigma aqui, e este é a primeira vez que eu tento gravar minha voz seriamente para um projetinho de longo, para um projeto de longo com a função de fazer um vídeo, na verdade. Porque ao longo da minha vida eu sempre detestei a minha voz, a minha língua presa, mas eu só fui perceber isso seriamente quando alguns meses atrás eu realmente fui tentar gravar para ver como é. Eu achei uma das coisas mais horríveis que eu já vi na minha vida. Apesar de que tem piores e eu sei que eu posso melhorar conforme eu for praticando. Mas a tela vai demorar e eu vou ter que me acostumar com esse negócio escroto. Vai ser um pouco incômodo. Não sei como é que ainda tem gente que fala que eu falo bem. Quer dizer, talvez eu fale bem, eu não sei. Mas realmente é um problema que eu deveria resolver. Essa coisa do meu S ficar tão pegado e grudado e molhado. Mas bem, isso não importa. O que importa é que aqui estou eu, começando mais uma coisa nova, nesse momento muito estranho e divisor de águas da minha vida. Eu tô fazendo esse vídeo principalmente para mim mesmo, como vi outros fazerem, como um marco para eu poder olhar quando eu já tiver seguido adiante e poder ver bloco por bloco tudo que eu fui construindo. Então, provavelmente vou sofrer um pouco para fazer, mas é melhor fazer agora do que ficar enrolando e nunca fazer nada. E como o propósito desse vídeo é ser um marco, tem muita coisa que tem que ser colocada em cima da mesa. Muita coisa deve ser colocada em cima da mesa com esse propósito. Eu poderia estar simplesmente escrevendo mais um post na minha página, como eu normalmente faço, ou eu poderia só estar desabafando isso em algum lugar do Discord, em algum servidor aleatório. Mas como eu não tenho amigo nenhum e ninguém liga pra nada que eu faço naquela merda, acho que eu posso fazer isso aqui porque é mais fácil pra mim mesmo no futuro olhar pra trás e ver isso aqui como se fosse uma espécie de farol ou só um poste com placa no meio da estrada que por acaso ainda está à vista no horizonte e não preciso voltar muito para enxergar. Um ponto de referência no mapa, um ícone no meio do GPS. E também vai ser uma boa experiência para começar a fazer coisas diferentes. Esse monte de baboseira. Então, indo direto ao ponto, um tempo atrás eu cheguei à conclusão de que para alguém se considerar um adulto minimamente funcional, tem 3 perguntas que ele precisa se responder a si mesmo antes de fazer qualquer coisa. Quem eu sou, o que eu quero e como eu vou conseguir o que eu quero. Responder a primeira pergunta é absurdamente difícil, pelo menos para muita gente. Gente como eu, que pensa demais e faz de menos. A segunda pergunta já é até mais fácil que a primeira, já que respondendo a primeira você já tem meio caminho andado mais para responder essa. Agora, a última pergunta é a matadora. Ela consegue ser mais fácil que a primeira ainda, mas bem mais difícil que a segunda. Muito mais. Porque envolve você colocar a mão na massa e realmente começar a trabalhar para você fazer o que você tem que fazer para conseguir o que você quer. E isso é um teste de fogo que é para poucos. Inveja um pouco gente que não pensa muito sobre as coisas e só vai fazendo. Essas pessoas com certeza são bem mais felizes e alcançam o que ela quer, o que elas querem, bem mais rápido. Coisa que eu não sou, infelizmente. Mas que pelo menos a essa altura do campeonato eu já melhorei tanto que eu tô quase lá. Mas ainda tem muita coisa que eu preciso fazer. Afinal de contas,
eu consegui responder a primeira pergunta e corta. Pois, no final das contas, eu demorei 20 anos para responder a primeira pergunta. E eu levei 23 anos para responder a segunda. E agora, 25 anos depois, eu tô para responder a terceira e tô trabalhando nela. E depois de alguns choques, percebi que vai ser realmente um negócio bem difícil de fazer, desafiador. Mas que depois de eu escavar tanto, pode ser que tenha uma mina de diamantes à minha frente. Ou um grande poço vazio cheio de fossa, quem sabe? A gente tá falando da realidade e a realidade é um tanto quanto sacana. Esse vídeo meio que eu tô fazendo sem roteiro nem nada, só com os pontos guias que eu uso e indo tudo no improviso, porque eu quero que ele seja pra mim mesmo e talvez pra quem esteja vendo o mais orgânico e interessante possível. Para responder essa terceira pergunta, são necessárias meio que três coisas, três elementos principais de ação: habilidade, sua no caso, um objetivo ou objetivos minimamente concretos, e também um terceiro elemento que alguns chamam de sorte, outros chamam de contingência, mas eu chamo de graça, que é muito mais legal. Muita gente tem um certo asco por esse terceiro elemento, porque às vezes eles estão muito impregnados ou com uma visão de coaching de que é você que tem que fazer as coisas para que elas funcionem, ou que nada cai do céu e as coisas só acontecem depois que você faz, que é muito verdade realmente. Para uma reação interessante para você, necessariamente precisa ter acontecido anteriormente uma ação correspondente. Mas você ignorar completamente ou negligenciar demais o elemento da graça é absurdamente irresponsável. Afinal de contas, até onde eu sei, ninguém aqui é o demônio de Laplace que consegue calcular a posição de todos os átomos do universo ao mesmo tempo, em tempo real. Todos nós vivemos em um universo onde as coisas meio que são, se você não tiver muita boa vontade consigo mesmo, um spinball de partículas se rebatendo umas nas outras aleatoriamente, sem sentido ou direção, no ermo. O que pra mim já não é tão brutal porque eu creio na graça. Mas acreditar na graça não é lá um diferencial muito bom, porque os resultados na prática são os mesmos que se fosse tudo um grande spinball. E também a graça é a grande responsável por muitos dos eventos que vão forçar você a agir de um jeito ou de outro. Então meio que não tem muito como escapar. Eu diria que a minha existência no geral é um grande nada acontece feijoada, pimba, alguma coisa muito ruim aconteceu. Então segue como nada acontece feijoada, pimba, alguma coisa interessante aconteceu. Como se fosse quase que uma linha reta com poucos vales e poucos picos. Mas por causa da discrepância entre esses vales e picos, os vales acabam parecendo muito altos e os picos muito baixos. E agora a minha dislexia atacou, foi mal, vai acontecer mais vezes porque eu não vou ficar me preocupando muito com isso. Mas pelo menos eu, nos últimos 5 anos, enquanto eu estava respondendo a primeira pergunta e depois a segunda, eu fui agindo e consegui mais ou menos usar esses picos e vales e essas coisas ruins que foram acontecendo, distorções, ao meu favor, para conseguir converter esse bolor escuro e estranho que fica pulsando dentro do meu cérebro e queimar na forma de combustível, para eu conseguir gerar uma ação, gerar um método
ou pelo menos só criar uma motivação forte o suficiente para eu continuar agindo, mesmo que eu de repente acordasse completamente derrubado, com o meu emocional fortemente abalado, meu apetite drenado e sem forças para fazer nada além do que eu já tinha como por hábito fazer. E esse foi o motivador de muitas procrastinações ao longo do tempo, também muitas desistências e também muitas hesitações. Mas apesar disso, eu consegui de certa forma manejar as coisas para continuar seguindo. Então eu consegui com sucesso responder a primeira e a segunda perguntas. E esse foi basicamente o meu momento de amadurecimento em todos esses anos de vida, que apesar de não ser muita coisa falando da perspectiva de vida geral que temos hoje, é a minha vida inteira atual. E também tendo noção de que tem muita gente por aí que com muito menos que isso conseguiu chegar a fazer muito mais coisas do que eu tenho agora e realizar muitas das coisas que eu poderia ter feito até mesmo antes ao mesmo tempo, mas deixei de fazer por hesitação, até que eu diria que eu não estou tão atrasado. E bem, voltando à graça, essa é a parte da graça da coisa, também se me permite o trocadilho. Porque quando eu estou falando que a graça tem muito impacto nas condições e nas consequências das suas atividades reais, é disso que eu estou falando. A graça, por algum motivo, me permitiu viver até o momento de agora e me permitiu ter a chance de responder essas perguntas e resolver a maior parte dos dilemas que eu nunca consegui até então. E as coisas poderiam ter sido muito piores, como também poderiam ter sido muito melhores. Eu poderia ter tido mais oportunidades, poderia ter tido menos. Muitas das consequências das coisas pelas quais eu fiz poderiam ter tido resultados muito mais exemplares se eu tivesse só um pouco mais de sorte, se eu tivesse só um pouco mais de efeito, ou elas também poderiam ter fracassado miseravelmente e eu ter saído pela culatra e eu ter ficado preso no meio desse processo por muito mais tempo, como eu vejo. Também eu devo muito a ela o fato de eu ter percebido por mim mesmo diversas coisas que antes eu acho que eu teria tido muita dificuldade de perceber. Ou melhor, que outras pessoas tivessem ou tenham muito mais dificuldade de perceber ao longo da vida, por uma certa inaptibilidade delas de autopercepção. Porque a autopercepção, querendo ou não, é uma habilidade que muita gente tem falta, que você pode adquirir, mas aí que tá, pode. Algumas pessoas têm uma tendência muito maior a adquirir ela com muita mais facilidade, como eu. Mas eu vejo pessoas ao meu redor com uma dificuldade tão discrepante em perceber a si mesmas, que mesmo que elas tenham a habilidade que eu falei anteriormente, de conseguir agir sem pensar muito e alcançar resultados significativos, mesmo não sabendo muito bem o que estão fazendo, elas ainda acabam criando uma sinuca de bico para elas mesmas que não dá para trespassar só com ação pura ou com força de vontade. E também criando barreiras emocionais para elas mesmas que são quase intransponíveis sem a ajuda de outra pessoa, deixando elas muito vulneráveis a isso. Então, de certa forma, eu agradeço a graça por tudo que eu tenho agora, mas agora eu vou precisar muito que ela seja um tanto quanto gentil comigo, pelo menos no mínimo, tanto quanto ela foi até então, para as coisas que estão por vir. O motivo de eu estar gravando isso agora
é devido a uma série de eventos que começou exatamente 8 dias atrás, que é consequência de decisões que eu vim tomando, boas e ruins, desde dezembro de 2025. Meio que eu consegui avançar em diversas coisas que eu vim tentando. E eu meio que consegui abrir portas para uma série de possibilidades novas que eu não tinha antes, pelo simples fato de eu simplesmente levantar a bunda da cadeira e começar a fazer alguma coisa da minha vida de verdade. E foi dando certo. Consegui vários avanços. E esses avanços acabaram que foram me motivando a tentar mais algumas coisas. Mas aí então vi uma discrepância entre a minha personalidade, as coisas que eu vim fazendo e e os objetivos que eu tomo para conseguir o que eu realmente quero. Desde janeiro tem algumas ferramentas muito importantes para mim que eu vinha querendo comprar. E aí aparecia essa possibilidade, eu me empolgava, começava a pesquisar sobre isso já em janeiro. E então eu começava a analisar todas as minhas opções possíveis para conseguir a curto prazo. E então eu via que eu não conseguiria. E então eu me colocava como a encarnação da paciência e deixava para o próximo mês. E então eu criava outros tipos de objetivos de curto e médio prazo. Eu começava a fazer algumas análises das possibilidades de ação que eu tinha no momento. E então eu seguia repetindo isso ao longo dos meses. E a sensação que eu tive ao longo desses meses, onde eu tinha a possibilidade de fazer alguma coisa, mas então eu me arriscava a tentar conseguir, ia verificando todas as minhas opções, ia tentando uma por uma, e aí não ia dando certo, e então eu postergava e colocava na conta da minha paciência mais e mais coisas. Fui percebendo que o que mais me atrapalhava não eram só algumas deficiências minhas que eu ainda carregava e ainda carrego, mas também o fato de que eu construí uma sinuca de bico muito difícil, que se eu só tivesse tentado alguma coisa diferente, ou se eu pelo menos controlasse melhor as minhas expectativas, talvez eu não tivesse chegado ao ponto em que cheguei. Mas eu não fui muito bom nisso, então estamos aqui. E necessariamente eu não acho isso uma coisa ruim. Pelo menos ainda não. Pelo menos ainda não. Mas, em geral, a sensação que eu tinha era que eu sempre perdia uma oportunidade e postergava as chances. Eu deixava a oportunidade para depois, porque ainda não estava pronto, porque eu ainda não tinha o suficiente, ou porque tinha algumas possibilidades que eu não queria experimentar propositalmente, porque tinha uma certa questão emocional que eu não queria encarar. E isso causou uma sensação ao longo das semanas de que eu estava sempre muito perto de conseguir alguma coisa realmente boa, uma recompensa pelo trabalho que eu tinha feito até então, mas que escapava das minhas mãos. É o Ícaro voando muito perto do sol e derretendo as asas, mas eu me acovardava sempre que eu sentia a cera derretendo e caindo das minhas costas, e aí eu diminuía, e aí eu conseguia voltar a voar em altura baixa, mas aí eu me empolgava de novo e voltava a tentar subir, e aí o sol ficava mais quente e eu ficava nesse ciclo, e isso acabou dando terreno para um dos maiores inimigos que eu tenho, que é a frustração. A frustração que já me colocou em uma baita de uma sinuca de bico que me prendeu por vários anos. E que, apesar de eu já ter superado em muito parte desses problemas, ainda tenho muito que aprender para lidar com ele. Então eu meio que fui acumulando um misto de frustração com também desejo, porque eu ainda queria conseguir as coisas de qualquer jeito, mas também me forçava a ter paciência suficiente
para esperar para uma oportunidade melhor chegar. Mesmo que eu não tivesse grandes garantias de que as coisas seguiriam do jeito que estão. Mas eu não conseguia me livrar da neurose de que tudo poderia dar errado a qualquer momento e eu precisava sempre estar pronto para caso um raio caísse na minha cabeça. E as coisas seguiram equilibrando e desequilibrando o tempo inteiro. Até que finalmente, meio que na terça-feira do dia 14, veio a faca da contingência, que meio que o terreno já estava todo preparado. Eu era praticamente um balão inflado com emoções passivas e misturadas que estavam circulando dentro de mim, e eu já tenho uma baita de uma experiência com isso, para saber que ia dar ruim de qualquer jeito, mas mesmo assim não é uma coisa que você percebe na hora, é uma coisa sutil que você precisa estar muito treinado para ir percebendo enquanto está sentindo, mas que não parecia estar tão ruim assim ainda, e eu ainda estava me esforçando para conseguir o que eu queria, enquanto eu também ao mesmo tempo me forçava a ser paciente. Mas aí certa manhã eu vi um certo vídeo num certo site bem aleatório de uma coisa que meio que realmente é do tipo de coisa que você conhece, mas que te pega desprevenido, e aí é o estopim pra meio que você meio que é um ponto em que a contingência encontra um ponto cego em você que te acerta. E quando ele te acerta é uma coisa bem engraçada, né? Porque primeiro começa só com uma pontada que evolui para um susto, e aí ele começa a se inflamar dentro de você a partir do seu peito, como um incêndio, mas é um incêndio que começa meio que forte, com umas chamas meio leves, e que vai se espalhando pelo seu corpo da mesma maneira que brasa vai se espalhando pro papel queimado. Nem muito rápido, nem muito devagar, nem muito intenso, mas também com certeza bem desesperador e angustiante. E aí ao longo da semana tudo acabou ocasionando em mim sentindo um misto de emoções difíceis. De um lado eu tinha uma espécie de síndrome que eu desenvolvo, que é onde eu fico completamente focado nesse último golpe da contingência que me atingiu e acabo negligenciando um pouco tudo que foi sendo construído, todas ao longo do caminho que me colocou nessa sinuca de bico que eu fiquei. E aí a minha cabeça, e aí a minha cabeça, e aí a minha cabeça fica como aquele meme de Akira. Leave me alone, leave me alone. O tempo inteiro. E essa coisa vai evoluindo ainda por cima, porque eu tenho um grave problema de devaneio. Eu fico devaneando em cima da coisa, fico criando umas fanfic meio estranha que eu sei que não está ligada emocionalmente a emoções profundas do meu inconsciente. Eu consigo rastrear perfeitamente de onde elas vêm, mas não deixo de me magoar. E somado a isso, dentro do meu peito fica uma angústia desgraçada sobre o que é que eu estou fazendo agora, como eu vou lidar com isso e o que eu posso fazer quanto a isso, sem saber direito o que eu tenho que fazer. Mas, pelo menos, a curto prazo, de alguma maneira, eu consegui usar isso como combustível para agir e tomar uma decisão. E eu meio que fiz uma escolha equivocada, que vai me custar mais dinheiro do que o necessário, e que me fez me amarrar mais ainda a uma coisa que eu não sei se eu deveria, mas eu preferi fazer porque o outro caminho que eu estava pensando em seguir, talvez fosse um tanto quanto dramático. Então eu só vou saber se isso vai me trazer consequências ruins a longo prazo no futuro. E é por isso que eu peço um pouco que a graça tenha piedade de minha alma. Mas
Eu ainda não tenho certeza se esses eventos foram uma coisa boa ou ruim. Eu só sei que esse foi o estopim para uma nova mudança que está vindo por vir. E que eu acho que por consequência eu posso finalmente dizer com certa certeza de que eu tô virando adulto. A sensação, a sensação no meu peito agora é que eu meio que tô preso dentro de uma pupa e eu tô me debatendo desesperadamente para conseguir sair. Só que eu sei que eu não posso ser muito impaciente porque tem alguma coisa dentro de mim ainda sendo formada. Mas é angustiante, porque ao mesmo tempo que eu tenho que ser paciente, eu também tô sofrendo desgraçadamente dentro dessa pupa, sufocado, espremido, querendo sair. E essas duas emoções ficam se combatendo. E para pior ainda por cima, eu meio que tenho uma síndrome de combatente. Por causa das. Talvez por causa do método que eu usava para combater a minha ansiedade, que se por um lado me ajudou a meio que, entre aspas, superar a minha ansiedade, meu problema com ansiedade em geral, em sua maior parte pelo menos, também quando esse tipo de coisa acontece me força a ficar repetindo traumaticamente o momento de PTSD que eu acabei criando naquela terça-feira e que fica voltando fica forçando a volta na minha cabeça o tempo inteiro, como se eu ficasse encarando esse problema toda hora, eu iria superar ele, mas não é bem assim. Tem coisas que através da razão eu consigo resolver em parte, mas tem outras que é realmente só o tempo para cicatrizar e que realmente funciona. Já está bastante cicatrizado e meio que eu estou quase resolvido. Apesar de que o PTSD ainda continua em partes, voltando em alguns momentos do dia, especificamente à noite, e que eu ainda consigo resolver, mas eu só vou resolver de vez provavelmente quando eu sair dessa polpa e virar a desgraça de um adulto de verdade, amadurecer completamente, terminar de desenvolver o que quer que esteja se desenvolvendo dentro de mim e me ajudar a superar esse problema. E eu acho que isso resume o que foi esse curto, porém potente, primeiro grande momento, primeiro grande vale desse ano de 2026, que é esse choque que eu tive. Choques que são recorrentes da minha vida e que sempre foram esse tipo de momento em que ou vai me destruir por um bom tempo e me deixa extremamente vulnerável e abalado, e me impedir de fazer praticamente qualquer coisa a longo prazo, ou então um choque que vai me fazer perceber coisas que eu não tinha percebido antes, me desencantar de algumas coisas que eu estava viajando muito e me fazer seguir adiante de uma maneira mais prática e pragmática e também enxergar melhor a relação que eu tenho com a realidade e com o que eu realmente quero, com o meu objetivo principal, que eu não posso perder de vista. E eu poderia praticamente resumir minha vida adulta até então, nesses últimos 6 anos, em que eu sou um adulto de verdade, ou melhor, em que eu fui jogado na vida adulta. Eu não sabendo o que fazer, e aí tendo a sorte de encontrar alguma oportunidade, aproveitando e experimentando um monte de coisa, tentando descobrir o que é que funciona e não funciona, sendo abalado por alguns choques, superando alguns e outros ainda não, e aos trancos e barrancos, amadurecendo de certa forma. E obrigado pela graça por eu ter chegado até aqui, realmente. Porque eu consigo mais me imaginar estando muito pior. Porque, infelizmente, uma coisa que eu não posso ser muito grato pela vida foi com a sorte, em geral, com as condições
com as quais eu fui crescendo. Eu realmente não tive sorte no lugar onde eu nasci, e eu não tô nem indo tão longe quanto alguns frustrados aí da vida só sabem ficar falando sobre bostil isso, bostil aquilo. Não fui um completo miserável, mas com certeza eu fui um baita de um pobre de merda. Eu não tive sorte com meus pais. Começou errado, sendo que a minha mãe engravidou na adolescência. Então já a receita de bolo pro desastre já estava pronta. Mas para piorar ainda, meu pai não, os dois não cresceram e se desenvolveram como adultos minimamente funcionais e responsáveis. Mal consigo imaginar eles conseguindo responder a primeira pergunta das três com um mínimo de precisão. Na verdade, eles não conseguiram responder, mas nem ferrando. Imagine as outras duas. Apesar de que eles pelo menos são pessoas de ação, coisa que eu não sou, ou melhor, não era, e isso está mudando. Eu também não tive sorte nos ambientes em que eu frequentei. Não tive muita sorte com os amigos que eu fiz. Não tive muita sorte com os parentes que eu encontrei ao longo do caminho. E claro, acho que eu não preciso nem falar. E claro, eu não preciso nem falar, muito longe de ter qualquer sorte minimamente excepcional. Não tive nenhum mentor misterioso que apareceu para me ensinar sobre a vida e os cacete a quatro. Não tive nenhum amigo especial que apareceu e me levou para algum clube ou algum grupo de pessoas interessante que tinha os mesmos hobbies que eu, que me apresentaram algum lado mágico da realidade que poderia ter me feito ver as coisas de uma maneira minimamente interessante. Não apareceu nenhuma waifu de anime com cabelo colorido. E também nenhuma criatura sobrenatural que me mostrou um outro que me deu uma compreensão maior sobre o universo e suas possibilidades. Apesar de que isso não necessariamente. Apesar de que também o oposto existe, não é? Quando você é abençoado com uma maldição, quando as pessoas erradas se encontram com você, quando você nasce no lugar errado com as pessoas erradas, ou quando esse ser sobrenatural não te leva para um mundo mágico, mas um mundo maldito onde você vai sofrer pra cacete e te levar para uma tragédia. E isso também provavelmente resume a minha vida. É uma grande linha meio torta, que de uns anos pra cá começou a ter alguns picos. Que de uns anos pra cá começou a ter uns picos bem altos, mas uns vales muito baixos, muito bem baixos mesmo. E eu completamente perdido na vida, atirando para todo lado, tentando um monte de coisas, fracassando na maior parte delas, conseguindo algumas, e aos trancos e barrancos fazer o que eu não consegui a minha vida inteira, minha adolescência inteira, que é responder essas três perguntas. Tentar responder quem sou eu, o que eu quero e como vou fazer isso. E basicamente eu tive que fazer isso, não só aos trancos e barrancos, como meio que absolutamente sozinho. E solidão é um baita de um estigma que me persegue a vida inteira. Não solidão da maneira ortodoxa da palavra, da ideia, mas um tipo de solidão específica. Aquele onde você está cercado de pessoas, mas ao mesmo tempo você vive dentro de um conto gnóstico de horror. Só que no meu caso
Eu quero gritar, mas não tem ninguém para ouvir. Eu quero gritar, mas não tem ninguém para ouvir. Como eu disse antes, meus pais são nenhum grande exemplo e eles foram tanto quanto negligentes. Não tive sorte de encontrar bons amigos. Não tive sorte de encontrar amigos com os mesmos interesses. Não tive sorte de encontrar pessoas com os mesmos interesses, com a mesma intensidade. Os poucos que eu consegui encontrar, não é uma coisa que ia muito longe. Muitos deles desistiram no meio do caminho. Muitos deles eu perdi mesmo na adolescência. E por isso eu meio que tive que aprender a virar gente. E talvez por causa disso, eu desenvolvi uma certa relação muito bizarra com a criatividade, que nesse momento em específico da minha vida, parece que está sendo um ponto de virada-chave. Sempre fui uma pessoa criativa até demais. E a minha relação com a arte sempre foi meio simbiótica. Sempre esteve comigo, nunca me abandonou. E apesar de já ter ouvido momentos em que eu tive meus hiatos, sempre foi uma coisa que esteve ligada a mim umbilicalmente. E os incentivos da minha volta nunca foram determinantes. Nem para eu levar isso até a décima potência e também nem para eu desistir, parar e tentar outra coisa. Eu sempre fui uma pessoa que, por causa dessa criatividade toda e essa ligação com a arte, devaneava muito. E meus devaneios iam longe, porque esses devaneios meio que refletiam todas as carências que eu sempre carreguei ao longo da vida e só fui perceber quando foi tarde demais, quando a frustração bateu as portas e me chocou contra a parede. Eram devaneios de eu tendo alguma oportunidade mágica que nunca apareceu para mim e aproveitando ela, oportunidades onde eu pegava a minha introversão auto-embutida, enfiava no rabo e fazia alguma coisa ativamente para mudar a vida que eu estava tendo. Devaneios onde é aquele tipo de devaneio que você provavelmente sabe do que eu tô falando, né? Aquele devaneio em que eu sou o brabo do colégio, eu sei de tudo. Sempre tive esse problema que as pessoas sempre acharam que eu era muito mais inteligente do que eu realmente era. Aquela coisa de tenho conhecimento superficial sobre muitas coisas, mas nem nada profundo em nada. Mas como as outras pessoas à minha volta são burras demais para perceber, sempre pareceu que eu era um gênio. Outros devaneios onde aparecia alguém para me ensinar alguma arte secreta, onde eu encontrava um clube mágico de arte, ou eu fazia um clube mágico de arte, onde eu ganhava na loteria e queimava o dinheiro com um monte de coisa doida, onde eu secretamente tinha um trabalho em algum lugar, ou um clube, onde eu tinha um monte de amigos maneiros, descolados, que apareceu na escola e a gente começava a fazer uma farra e botava a boca no trombone. Mas uma coisa que eu não posso reclamar é que, apesar de eu ter esse tipo de devaneios, eu sempre fui uma pessoa até que bastante realista. Eu sempre, quando estava muito quieto, ficava me prendia no meu mundo. Mas esse mundo eu sempre tive uma certa noção que se trata meramente de uma válvula de escape para eu processar algumas coisas que eu queria e dar um pouco de sal na minha vida. Então, mesmo na adolescência, eu tinha uma barreira muito clara em que daqui para cá é devaneio,
daqui para cá é a realidade. Não comece a agir conforme essas ideias que você tem do que você queria ser ou sobre ações que você pode tomar para conseguir o que você acha que você quer, porque você não vai conseguir, porque você vai quebrar a cara, porque você não é essa pessoa. Mas conforme o tempo foi passando, eu sinto que essa barreira foi um pouco abalada. E meio que talvez eu tenha subestimado um pouco a potência dessa barreira. Porque mesmo que eu fosse uma pessoa um tanto quanto realista e pragmática quanto a mim mesmo, ainda assim não tem como eu confirmar nem para mim mesmo completamente se eu cheguei a separar muito bem o quanto que essas fantasias não afetavam as minhas reais perspectivas de ação. Então, em algum então, quando eu criei a minha página no Facebook que eu tenho em 2021, eu criei para meio que organizar um hobby que eu já tinha desde a minha infância, que é o de fazer arte. E ao mesmo tempo que eu estava trabalhando na empresa de saneamento aqui no meu estado, na minha cidade, foi quando eu aproveitei para tentar elevar esse hobby para um outro nível. E é por isso que eu não tenho certeza se todas as frustrações que eu tive ao longo dos anos com esse hobby até agora foram porque as expectativas minhas eram reais, mas não se cumpriram diante da realidade porque a graça não quis, ou porque na verdade essas expectativas estavam mal comunadas ou corrompidas por essas fantasias e devaneios que eu sempre tive. E na verdade eu posso dizer agora com certa certeza que agora eu sei que os devaneios nem são grande parte do problema, mas sim o problema é que eu simplesmente não sabia o que eu queria. Eu ainda estava no processo de atirar para todo lado, fazendo esse monte de babaquice que artista que está começando na internet faz, sabe? Tentar trabalhar com commission, tentar fazer portfólio, ficar pegando dica de entrar no mercado de arte digital. Esse monte de coisa que você tem que ter o fígado da Lindsay Lohan, ou então o cérebro do Albert Einstein para conseguir. E atirando para todos os lados, eu fui me frustrando para todos os lados, ao mesmo tempo que eu ia encontrando no meio do caminho, me espremendo sobre uma estrada abarrotada de tralha. Finalmente descobri o que eu quero, mas descobrir o que eu quero é só um objetivo bastante vago e abrangente. Aí a gente parte para descobrir como eu quero alcançar esse objetivo que eu quero. E aí eu teria que começar a procurar encontrar objetivos um tanto quanto mais concretos. E essa foi a parte difícil que mais veio me frustrando. Eu consegui de certa forma alguns trabalhos mesmo depois desses vários anos desempregado. Eu consegui também algumas pequenas realizações aqui e ali, mas agora olhando para trás, depois desse choque que eu tive recentemente, eu percebi que é hora de mudar. É hora de virar a página e tentar outra coisa, dessa vez de verdade. Esses devaneios e fantasias que eu tenho ultimamente vem ocupando não só uma grande parte do meu tempo, como também eu sinto que, de certa forma, elas vinham alterando um pouco minha percepção da realidade. Então, como é que vai ser agora? Até agora, eu ia tentando um monte de coisa. Eu ia tentando fazer quadrinhos, eu ia tentando entrar em concursos de quadrinhos, tinha como objetivo fazer vários, e ia tentando alavancar um pouco minimamente
as minhas redes, mas eu ia tudo fazendo isso ao mesmo tempo que eu queria muito mais por causa desses devaneios do que vendo realmente como um objetivo concreto a se seguir. E todas as minhas ações tomadas em volta desses objetivos de curto e médio prazo, que eu via como ações pragmáticas na realidade, não são uma maneira muito eficiente de seguir com os meus objetivos. Então, a partir de agora, eu vou parar. Eu vou começar a filtrar muito os objetivos que eu pego e as coisas que eu faço. Dar uma pausa para respirar e seguir um caminho que cabe mais para mim. Para começo de conversa, eu percebi que seguir por esse caminho, pelo mesmo caminho que algumas pessoas seguiram para se profissionalizar nesse meio e entrar de verdade de cabeça nele, talvez não seja o que eu realmente queira. Talvez na verdade seja o que eu esteja fazendo que esteja desviando a minha visão do que eu realmente quero. Então, meio que agora que eu estou me tornando adulto, basicamente, eu vou pegar o meu hobby e ir mais 8 ou 80. E aqui na minha realidade, eu vou seguir um caminho mais estável. Meu que está cronicamente na internet afetou tudo isso também e me mudou drasticamente, pro bem e pro mal. Me fez desenvolver uma série de vícios e visões de mundo que eu não posso seguir. Me fez querer seguir por caminhos que eu simplesmente não consigo seguir. Então agora que eu estou mudando um pouco o meu jeito de continuar com o que eu estou fazendo, sabe-se lá o que é que isso vai me trazer no futuro, não é? Pode ser que eu acabe desistindo da página ainda esse ano completamente, desistindo do meu hobby, virando um CLT, depois passando no concurso público, tendo uma vida estável aqui, nessa minha cidade que não é uma cidade pacata, parada, que não tem merda nenhuma para fazer, é uma cidade litorânea, cosmopolita, que tem bastantes oportunidades para muita coisa, mas eu meio que não me imagino parando de fazer o que eu estou fazendo agora realmente, porque não só a arte está intrinsecamente, umbilicalmente ligada a mim, como também ela é muito responsável por todo o caminho que eu segui até aqui. Então provavelmente eu não vou parar. Eu posso só mudar a maneira como eu lido com ela e como eu trabalho ela. Pode ser que eu me torne um CLT por um momento, por um tempo, e então eu consiga algum trabalho relacionado a esse hobby por aqui na minha cidade, e eu posso aproveitar um meio termo. Na verdade, eu tenho um trabalho estável, fixo, que consegue me sustentar e que paga bem, que me dá liberdade de tempo e de dinheiro, e eu uso isso para continuar seguindo com o meu hobby, mais ou menos como eu venho seguindo até agora, quem sabe, não é? Eu poderia talvez, ou então a graça poderia resolver sorrir para mim agora que eu tô decidido a tomar alguma atitude e falar, bem, já que agora você decidiu que é gente, por que não, né? Aí, sei lá, eu ganho na mega da virada, eu ganho 300 milhões na loteria e eu começo a investir em todas as coisas que eu quero fazer. Eu de repente bombo nas redes sociais, quem sabe, são possibilidades, e essas possibilidades sempre foram o combustível que os meus devaneios usaram para eles surgirem, se expandirem e se tornarem essa monstruosidade que eles foram ao longo da minha vida, onde eu passo horas viajando em um futuro alternativo, onde eu sou reconhecido por um artista internacional, multimilionário, ele investe em mim, ou então eu ganho na loteria, pago, compro e construo meu próprio estúdio de animação, faço uma animação mega cabulosa que fica super famosa, e então eu inicio com a minha
carreira artística e tudo em volta. Esse tipo de devaneio que eu tô falando, e esse tipo de devaneio que me acompanhou ao longo da minha vida inteira, tanto quanto a arte, é algo que a partir de agora eu preciso me divorciar e seguir em frente. A partir de agora, eu estou finalmente percebendo que, como um adulto, eu preciso fazer escolhas que vão realmente impactar a maneira como eu vou viver a partir de agora e como eu vou alcançar o objetivo que eu realmente quero, que eu não posso perder de vista. Que talvez esteja completamente divorciado com a maneira com a qual eu venho vivendo até agora, ou talvez a maneira com a qual eu tenho vivido até agora tenha sido a resposta assim desde o começo e eu só preciso continuar. Quem sabe? Mas eu vou começar a tomar decisões mais pragmáticas, que por mais que eu não entenda bem aonde exatamente eu vou parar, eu entendo perfeitamente que as chances que eu vou ter vão ficar mais escassas. Cara, tem tanta coisa que eu quero fazer. Mesmo tirando a parte dos devaneios, tanta coisa que eu posso fazer pragmaticamente. Tem tanta coisa que eu poderia ter feito, que eu ainda posso fazer. E eu não posso mais viver a minha vida desperdiçando tanto tempo. É hora de tomar um rumo. É hora de encarar também o que está por vir. E se for para ser guiado pela graça, ela já me fez experimentar boas emoções e o que o inferno de gelo tem a oferecer também. Então, eu vou só confiar nela e dar o meu melhor, que é o que todos nós podemos fazer, não é? Apesar de que, no final das contas, eu tô meio que perdido em relação ao meu hobby. Menos do que eu tô perdido em relação ao profissional, porque eu ainda tenho várias opções e soluções que eu já cheguei. Então, eu provavelmente vou fazer umas coisas, pelo menos a curto prazo, que eu já tinha programado para fazer há muito tempo. Mas tem muita coisa que eu não tenho a menor ideia do que, para onde eu vou seguir. Mas eu ainda tenho alguns objetivos abrangentes que eu sei que vão estar relacionados. Eu ainda quero continuar fazendo arte e eu principalmente tenho um forte desejo de continuar querendo contar as minhas histórias e eu provavelmente não vou parar de contar elas a minha vida inteira. Pelo menos eu não consigo nem em 10 anos me vendo parar com isso, já que há 20 anos eu não paro com isso. Mas, por enquanto, eu vou abandonar meio que todos os objetivos de médio e longo prazo que eu criei, baseado em devaneios, sem um objetivo concreto, intrínseco a eles. Eu vou evitar também em fazer algumas outras coisas que esse tempo inteiro eu me via me forçando a fazer, sendo que eu não realmente queria. Mas, a partir de agora, eu não vou só ficar mais atirando para todo lado. Eu vou continuar experimentando ainda assim algumas coisas, porque esse ano provavelmente eu vou me reformular de uma maneira brutal como nunca antes. Mas eu vou tentar ser mais assertivo agora. Na direção aonde eu estou me atirando especificamente e aonde eu quero acertar. E quais as consequências que eu gostaria que esses objetivos tenham. Então eu meio que vou seguir na maciota
só que me arriscando mais, porque eu acho que eu já me segurei demais, sinceramente. E eu espero realmente que a graça seja um pouco gentil comigo, porque se eu vou me arriscar mais, provavelmente eu vou quebrar a cabeça com mais força. Mas que pelo menos eu possa resolver os meus outros problemas externos que vão me fazer parar de ser a desgraça de um cara esquisito e ruminante, e tentar ser a pessoa que eu sempre quis ser, a minha versão dos meus devaneios, que sempre foi a minha versão que eu sempre quis seguir, e que eu diria que é o meu maior ídolo, de certa forma. O meu maior ídolo não é... Eu acho que isso é uma virtude que eu carreguei a minha vida inteira. Eu acho que essa é a maior virtude que eu carreguei, e eu acho que essa é a maior virtude que eu carreguei a minha vida inteira. O meu maior exemplo a se seguir é uma versão imaginária de mim mesmo, que não tem superpoderes, não tem uma sorte gigantesca e não necessariamente tem um talento excepcional. Até porque eu sou uma pessoa tanto quanto medíocre e tudo que eu fiz até agora é medíocre. Mas esse cara simplesmente bota a mão na massa e tem objetivos concretos a se seguir e segue os caminhos em direção a eles. Porque ele quer, ele pode, ele consegue, ele vai. E esse é o tipo de pessoa que eu quero me tornar. Alguém que vai fazer a coisa que tem que ser feita. Ou talvez eu seja um baita de um narcisista me guiando por uma desilusão de novo. Bom, vamos ver, não é? Eu tenho muito caminho pela frente, apesar dos pesares. Mas pelo menos eu olho pra trás e vejo que eu já caminhei bastante. E quero continuar caminhando mais. Se tem uma coisa com a qual eu fui abençoada, foi essa noção das minhas forças e fraquezas. E nunca deixar, apesar dos pesares, esses devaneios tomarem conta da minha mente. Obrigado a você que teve curiosidade de escutar isso aqui. Vai que talvez alguém comente alguma coisa interessante. Apesar de que eu estou numa fase da minha vida que eu não preciso mais de tanto de conselhos. Não tanto quanto antes. Talvez em coisas específicas no caminho que eu estou seguindo. Mas eu já sei quem eu sou e já sei eu já sei quem eu sou e já sei quem eu quero. Agora só me falta descobrir como diabos eu vou conseguir o que eu quero. E eu sou grato por ter conseguido, pelo menos, chegar tão longe. Sério mesmo. Olhando um pouco para trás, na verdade eu até me arrependo de ter sido uma pessoa tão medíocre, ou de não ter percebido quão medíocre eu realmente era antes. Qualquer um que entra na minha página do Flip Through Tapas vai ver que meus melhores trabalhos são só alguns e não são ruins, mas não estão muito acima da média. Minha história contando histórias através dos quadrinhos só tem um monte de coisa medíocre para ruim, porque eu derreti meu cérebro tentando sempre encontrar o melhor método de produção mais eficiente possível, ao ponto de que o que importava era terminar um quadrinho de 40 páginas em uma semana, ao invés de tentar fazer uma coisa boa que dê o meu melhor. E isso é uma coisa que eu estou tentando mudar. Eu tenho que parar de tentar ser tão eficiente e começar a dar o meu melhor, criar coisas que mostrem quão longe eu consigo ir quando eu quero, quando eu tento. E também melhorar esse grande problema meu que eu tenho de não conseguir constituir projetos de longo prazo. Eu sempre vou pulando de coisa em coisa, de ideia em ideia. Muito culpa também por causa dos meus devaneios, porque
Esses devaneios são uma desgraça, cara. Eles me fazem sempre perder o foco de uma coisa e ficar tentando me arriscar em coisas que vão só ficar me fazer perder tempo, porque são grandes demais pro meu balaio, principalmente porque sou uma pessoa que está constantemente sozinha, só eu na base da marra, que é uma coisa que eu também quero mudar. Então eu acabo sempre me pegando de mês em mês em uma ideia de projeto diferente que eu não vou conseguir executar perfeitamente, mas que de vez em quando pode me fazer alguma coisa. Mas por mais que fazer alguma coisa é melhor do que não fazer nada, e mesmo que eu fique pulando de projeto em projeto, ideia em ideia, tentativa em tentativa, agora já passou um pouco do ponto de ficar só tentando um monte de coisas. Agora é hora de ser mais concreto com as coisas com as quais eu quero lidar. E é por isso que, a partir de agora, eu vou ser mais consciente com as minhas opções e começar a criar coisas que vão me manter ocupado por muito tempo, longos períodos, e que eu vou meticulosamente trabalhar para que elas sejam boas e mostrar para mim mesmo que eu consigo sim ir muito longe quando eu tento. E até certo ponto eu sei mais ou menos quão longe eu consigo chegar, eu só não provo isso na prática, e esse ano eu vou tentar provar isso. E eu torço para que a graça me permita fazer isso também. E bem, que todo esse caminho que eu deixei para trás me ajude a pavimentar a estrada da glória, nem que seja uma glória ordinária, porque eu preciso aprender a valorizar também a vida ordinária, porque eu sou uma pessoa ordinária que viveu sempre sonhando alto, mas esse sonhar alto sempre foi causado por causa dos meus devaneios, que são consequência meramente das minhas deficiências e dos meus anseios, que eu simplesmente preciso aprender a trabalhar em cima deles agora. E com isso, viver a minha vida de uma maneira ordinariamente fabulosa. Ou assim eu espero que siga. Continuar sonhando, mas usar esse sonho como combustível ou como uma bússola para eu fazer o que eu estou fazendo agora e alcançar resultados que sejam satisfatórios dentro do meu escopo. E o resto, que seja pela graça. Eu só espero que tudo que eu tenha feito até agora tenha valido a pena, e tudo que eu faça a partir de agora também. Que eu consiga falar tudo o que eu queira falar, que eu consiga aprender tudo o que eu tenho que aprender, e que eu consiga fazer tudo o que eu tenho que fazer para alcançar o meu objetivo primário. Maravilhoso.